Olá, estamos aqui de volta ao Doses Milionárias, no espaço Gerontologia Prática. E agora, como eu prometi, eu vou receber a Vitória Meira, da Na Hora H Sexy Shop. E a gente vai falar de um tema que é super importante, que muitas vezes, por conta dessa aura, assim, de mistério, preconceito, de algo não aceito na sociedade, enfim, que não é recatado, não é falado, que é a sexualidade da mulher madura. Só que a gente tá, gente, diante de um novo envelhecimento, né? Hoje, uma mulher de 50, 60 anos, ela tá ainda plenamente ativa. Tá trabalhando, tá namorando, às vezes tá casando de novo. E aí a gente tem várias nuances aí que são associadas com a passagem do tempo. A menopausa, a viuvez, os divórcios. E muitas vezes essa mulher, ela precisa se redescobrir, né? Fora as questões do períneo, né? Da que a gente tem queda de períneo e outros problemas de saúde. Mas essa mulher, ela precisa se redescobrir, às vezes, né? Vem de um casamento muito longo, né? E muitas vezes não teve intimidade aí satisfatória, né, com aquele parceiro. Então, vou apresentar para vocês a Vitória Meira, da Na Hora H Sexy Shop. E aí eu quero que a Vitória comece falando um pouquinho da experiência dela com esse público mais velho, digamos assim, né? As pessoas não gostam da palavra velha, mas é isso mesmo, Mais gente. Nós ficamos mais velhos. Boa tarde, é um prazer estar aqui mais uma vez. E como é relevante a gente ter esse local de fala, principalmente para esse público que hoje entendeu que pode e que mais do que pode, que merece sentir prazer também. É engraçado porque as gerações novas atuais, ali a partir dos anos 2000, isso já é muito mais tranquilo, já é muito mais entendido sobre o prazer principalmente da mulher. Quando a gente pega algumas gerações passadas, isso eu falo, por exemplo, da minha mãe. Eu falo que eu hoje sou muito realizada na minha profissão, mas eu vou ser 100% realizada quando eu a fizer entender que ela merece sentir prazer. É o caso que você mencionou inicialmente. Minha mãe ficou viúva aos 28 anos de idade, com 2 filhas. E Muito jovem. Muito jovem. E numa criação que a gente sabe ali do passado, onde a sexualidade e a religião, elas andavam como opostas. Sim. Ou você tinha uma sexualidade e vivia isso, ou você estava na religião, porque os dois não eram aceitos. Então, hoje, ela já é um pouco aberta a esse universo, mas nunca usou um vibrador. E eu falo pra ela, mãe, mas eu falo sobre isso pra mulheres que eu nem conheço, eu desejo isso pra mulheres que eu não sei quem é, como eu não vou desejar? No caso, eu a chamo de senhora, como eu não vou desejar pra senhora? Então, a gente tem um trabalho muito grande ainda a ser feito com esse público. Sem dúvida, por isso que você tá aqui, Vitória, pra gente falar. Eu sempre acho isso, né? Quanto mais a gente fala, mais a gente conscientiza a sociedade da necessidade de falar daquele tema, né? Foi a mesma coisa quando se começou a falar de violência doméstica. Então, ninguém falava, né? De submissão da mulher, então ninguém falava. Quando começou a falar, é que a gente começou a mudar as coisas, né? Então, a gente precisa mudar também essa questão aí desse tabu ligado à sexualidade, né? Por que a pessoa não pode buscar alternativas para sentir prazer? Até porque é fisiológico, né? Nós, mulheres, temos particularidades relacionadas a essa questão do prazer que são muito diferentes das questões masculinas, né? Exatamente isso. E é engraçado porque por muito tempo a gente falou e em gerações assim passadas, se ensinava, inclusive, de que o prazer ele era único e exclusivo para o homem. Que a função da mulher dentro do casamento, além de cuidar da casa, era trazer prazer para esse homem. Até se isso custasse o próprio prazer. Então a gente escutava frases muito: nossa, você precisa fazer isso, senão você vai perder o seu relacionamento, senão você vai perder o seu marido. Se você não fizer isso, você vai perder o seu marido. E olha que coisa horrível uma mulher perder o marido por causa disso. E por muito tempo não se falou sobre o prazer da mulher, sobre como ela pode sentir prazer, como ela pode se descobrir ao longo da sua jornada. E hoje eu costumo dizer que os novos 50 são os 30 de antigamente. A mulher hoje, ela tá muito mais jovem, ela tá muito mais segura de si também. E isso vem
pela essa busca e por outras mulheres terem falado e colocado Até isso pelos antes. ganhos sociais que a gente teve, né? De hoje em dia, nenhuma mulher tem mais que aguentar um casamento infeliz. Ela pode se divorciar. Se a gente for lembrar das nossas avós, elas não podiam se divorciar, né? E elas eram muito mal vistas se elas deixavam seus maridos. Então, muitas vezes toleravam violência doméstica, enfim. Abusos dentro do próprio relacionamento. Exatamente. E você sabe, Vitória, que eu sou fisioterapeuta, trabalhei bastante tempo com reabilitação de assoalho pélvico. Ainda atendo clientes, mas bem pouco, porque eu estou mais dedicada à empresa agora. Mas eu via muito mulheres idosas que chegavam com essa história da preocupação com a incontinência urinária, com a flacidez do períneo, mas à medida que você vai conversando com a pessoa, você vai descobrindo, né, a história da pessoa. Eu falo assim, profissional de saúde que aplica algum tipo de tratamento, ou seja, fica lá mais de uma hora com o cliente, você acaba sabendo a vida Você toda vira da uma pessoa. psicóloga. Exatamente. E aí, elas vinham com essa queixa, mas eu aguentei meu marido muitos anos, ele era violento. Aí você vai desenvolvendo a conversa e descobre que aquela mulher ali, muitas vezes com 62, 63 anos, nunca teve um orgasmo na vida, né? Deu graças a Deus, às vezes, quando ficou viúva, porque não conseguia se desvincular de um marido abusivo, às vezes por conta dessa questão, né, da manutenção da família Da manutenção e tal. da família, da questão financeira também. Isso, da dependência financeira. E aí eu falo, mas a senhora precisa aprender isso, né? E tem como aprender. E aí que entra a Sex Shop para ajudar, né? Você reabilita o períneo, mas você tem que fazer essa mulher se descobrir, né? De alguma forma. É exatamente isso. Inclusive, uma das nossas clientes com mais idade que a gente atendeu, ela tinha 68 anos. A filha dela era nossa cliente, ela ficou viúva. Veio de um casamento de 38 anos por aí, casada com um militar. E nunca… Muito rígido. Muito rígido. Nunca tinha se tocado. Jamais teria a possibilidade de incluir qualquer acessório dentro da sua relação. E após esse processo ali de estar viúva, a filha dela trouxe ela até a nossa loja. Ela disse que parecia que estava num parque de diversões. 67, 68 anos, se não me engano. Comprou o primeiro vibrador dela nessa idade e alguns meses depois trouxe a irmã que ainda estava casada, mas que, enfim, tinha um relacionamento um pouco mais aberto com esse esposo, e as duas ali após os 60 anos se descobrindo. Então, Olha, como a legal. gente fica feliz de fazer parte disso. Eu bato muito nessa tecla. A Na Hora H hoje, ela é voltada mais para um público acima ali dos 35, 40 anos. Muitas vezes de mulheres que já estão em relacionamentos longos, a gente acaba se comunicando com esse público-alvo. E a gente entende que muito mais, eu falo que vender produtos íntimos qualquer empresa pode fazer. Mas muito mais do que isso, a gente busca entender qual é a necessidade dessa mulher. Ela precisa de algo para o relacionamento dela, ela precisa de algo para ela precisa fazer essa jornada de descoberta, ou ela simplesmente precisa entender que ela pode e merece sentir muito prazer. Então, o objetivo maior da Na Hora H é esse. Eu falo que essa é a nossa missão. A consequência é vender o produto. Sem dúvida, sem dúvida. E mesmo para as casadas, viu, gente? Principalmente. Principalmente. Porque às vezes a pessoa acha que o relacionamento, por estar lá casada, enfim, que aquilo ali já está resolvido na vida dela e pronto. E ocorre essa negligência, né? E muita mulher tem a ideia de que ela tem que se deter a manter o papel feminino ali dentro daquele lar, né? E fazer, né, cumprir ali com o que ela acha, de acordo com a crença dela, que é fazer comida, ou cuidar dos filhos, ou contribuir financeiramente, enfim. E muitas vezes ela abre uma brecha ali para desconexão do casal, né? Então, tem menos relações sexuais muito rápidas, sabe? E aquilo vai passando, né? Vai passando até que chega a menopausa e daí tudo desanda mesmo, tem uma né? queda drástica ali na sua questão hormonal, na sua libido, e aí você não entende o porquê. Só que esse contexto eu gosto muito de dar um exemplo que a gente dá lá na loja sobre café. Gente, não tem nada pior do que um café frio. Ai, sem dúvida. Só que às vezes a gente tá tão cansada que tem aquele restinho de café ali no final do dia, da manhã, e a gente fala, hoje eu vou tomar esse restinho, não vou fazer outro café novo.
Você toma a primeira vez, achando péssimo. No outro dia, você tá novamente cansada, exausta, fala, ai, tem um restinho do café frio de manhã, vou tomar de novo. Depois de um certo tempo, você se acostuma a tomar café frio. O relacionamento é a mesma coisa. Às vezes a gente pensa, nossa, hoje eu tô cansada, eu vou fazer aqui algo mais ou menos só pra cumprir a minha missão como mulher. E você se acostuma com esses relacionamentos medíocres, com essas relações medíocres e deixa de explorar o máximo de prazer que você pode sentir ao lado da pessoa que você escolheu pra viver a sua vida inteira. Então, às vezes, eu atendo muitas mulheres também que falam assim, eu não tenho como falar com meu marido sobre isso. Eu ia te falar disso agora. Como é que fala com o marido? Porque elas perguntam muito. Quando eu atendia mais pacientes de períneo na reabilitação, elas perguntavam demais isso. Mas como eu vou falar disso com meu marido? E aí, eu sempre bato muito nessa tecla. Imagina que a gente pode falar com qualquer pessoa sobre qualquer coisa. Posso falar com uma amiga, com um profissional, mas a nossa intimidade, ela é minha e do meu marido, ela é minha e do meu companheiro. Se eu não confio neste homem, ou se eu não tenho liberdade neste homem ou nesta mulher para falar sobre a nossa sexualidade, com quem eu vou ter? Como eu vou conseguir mudar um relacionamento? E aqui eu quero deixar um puxão de orelha especialmente para os homens. O que eu percebo muito estando dentro da Na Hora H? Que a mulher, ela busca por esse processo de redescoberta, de reinventar o relacionamento. E aí, quando ela chega com um produto novo em casa, seja ele o mais simples, um lubrificante, alguns homens se sentem ali ameaçados no primeiro momento e já vem com a pergunta: onde você descobriu? Como você soube disso? Quem que te contou? Quem te contou? Hoje, quem te deu? Quem te deu? Hoje a gente tem a internet na palma da nossa mão para falar e para descobrir sobre qualquer coisa. Então, homens, sejam sábios. Se a sua esposa ela tá buscando algo para usar com você, é porque ela quer aprimorar ainda mais essa relação, não só para ela, mas para vocês juntos. Sem dúvida, porque também não é ruim pro homem, a relação é ruim pro homem quando ele vê que a mulher não tá tendo uma satisfação, assim, verdadeira, né? Então, eu lembro, assim, antigamente se falava muito assim, é melhor dar uma fingida ali que você tá tendo prazer, porque senão o seu marido vai achar que ele é menos, que ele não dá conta e tal. E muitas idosas contam essas histórias pra gente, né? Que elas fingiam, mas elas não sabiam como é que funcionava. Tem até o filme, né? Que é maravilhoso, com a Emma Thompson, né? Boa Sorte, Léo Grande. Você assistiu? Não. Ela é uma viúva Boa de 70... Sorte, Léo Grande. Isso. É uma viúva de 70 anos que cuidou anos de um marido doente. Isso é comum, né? Eu trabalho com isso, cuidado de idosos. E aí ele faleceu. E ela nunca tinha sentido prazer na vida. Ela contratou um garoto de programa. Né? Então, assim, é isso, né? A mulher, ela tem que ter essa questão, não tem que fingir. A gente não tem que fingir nada, a gente tem que buscar sentir de verdade. E é engraçado que por muito tempo se falou sobre fingir. Eu fico pensando, por que não se falou sobre ensinar essa mulher como sentir prazer? Imagina só como seria libertador para todas essas gerações se elas tivessem tido acesso de como sentir prazer. Ao invés de você precisa fingir, não, você precisa descobrir como você sente prazer. Exatamente, exatamente. E é isso, muitas não sabem, têm preconceito, e aí quando chega a menopausa, que tem aquela queda abrupta de hormônios, às vezes até o casamento fica abalado, porque aí o marido às vezes está com a libido boa. A esposa está sem libido, está sem lubrificação, está procurando, às vezes, tratamento para se ajustar nas questões hormonais. E aí o casal, muitas vezes, se distancia. E muitas pessoas se distanciam a ponto de se divorciarem. Porque o marido acaba achando outra mulher, que não está ainda na menopausa, né? Então, assim, é importante que o casal discuta essa questão do envelhecimento. Eu sempre falo isso, ninguém quer falar de velhice, mas todo mundo vai ficar velho. Então, você tem que saber o que vai acontecer com o seu corpo ao longo dos anos e se preparar para isso. E uma das coisas mais importantes, que é super saudável, é a questão da relação sexual, né? Exatamente isso. Eu percebo que muitas mulheres ali, quando elas começam o seu processo de menopausa, elas se sentem abaladas.
eu falo, gente, o que eu mais quero é entrar na menopausa. Eu quero viver para isso. A única mulher que não vai passar por um processo de menopausa, infelizmente, é aquela mulher que falecer antes disso. Como que a gente passa por esse processo da melhor forma possível? Essa é a grande pergunta. Como que eu passo por esse processo de uma forma que eu diminua os sintomas, que eu diminua o peso que isso tem? Como que eu passo por esse momento ao lado do meu companheiro? Os homens, eles precisam ser mais companheiros nessa fase. E aí que entra não só o mercado íntimo, mas como os profissionais que atuam nesse setor para auxiliar esta mulher. Então, hoje a gente tem excelentes profissionais que podem ajudar nisso. E a gente tem o mercado íntimo, que são ferramentas incríveis. Desde um bom lubrificante, a um mini vibrador, sem nenhum formato, que vai trazer um prazer muito mais rápido. Eu costumo associar o vibrador a uma direção hidráulica. Um carro sem direção hidráulica te leva para qualquer lugar. Um carro com direção hidráulica é mais confortável. Sem dúvida. Então, os parceiros por si só podem ter muito prazer juntos. Com os acessórios na relação, podem ter prazer mais intensos e mais rápidos também. E não significa que o marido não está dando conta do recado. É uma questão fisiológica, eu sempre bato nessa tecla. O modo como o homem sente prazer e a mulher sente prazer é muito diferente. A gente está ligado a um órgão que precisa de estimulação e de, às vezes, uma estimulação mais delicada, mais contínua, mais demorada, né? Então, é uma questão fisiológica mesmo. Exatamente isso. Os homens entenderem essa necessidade e não se colocarem como opostos. Primeiro que a gente não tem como comparar duas coisas que são completamente diferentes, não tem como competir. Então, acrescenta o outro. Eu falo que nada supera um homem a não ser um homem com uma máquina na mão. Então, os homens entenderem que os vibradores vêm para agregar, vêm para facilitar, vêm para somar na relação, é libertador, essa é a palavra. Ai, que ótimo, né? E também ajuda até como terapia de casal, né? Porque realmente pode trazer de volta, né? Aquele prazer que já foi vivido, às vezes, num momento mais antigo da relação. No início da relação. Às vezes, quando as pessoas eram mais jovens, né? Eu já tive casais até que me disseram, assim, de idosos. Ah, nossa, mas foi tão bom que eu lembrei quando eu era recém-casado com ela, não tinha filho, enfim. Né? Porque também o corpo muda, então também a forma de sentir prazer ao longo da vida vai se modificando, tanto para o homem quanto para a mulher, né? Mas a mulher tem uma influência, assim, eu sempre falo assim, acaba que a gente é que dá uma gerenciada no relacionamento, né? Porque o homem, ele é tão matemático nas coisas, né? Então, ele é mais concreto, mais matemático e pronto. A gente é que dá a suavidade, a gente é que ajusta aqui, ajusta ali, a gente é que ganha essa afetividade dentro do relacionamento, né? Os homens, eles são muito, mas muito mais práticos. Recentemente, eu estava respondendo uma caixinha no nosso Instagram e uma seguidora colocou assim, ai, Vi, pergunta pro Marlon, que a gente responde muita caixinha de casal juntos. Como que ele acha que é interessante uma mulher vestir uma lingerie? E ali, papo, não, gente. O interessante é o homem tirar a lingerie. Eles são muito mais práticos nesse sentido. Mas aí entra a sabedoria também do homem reconhecer esse esforço da mulher em proporcionar prazer, em estar em busca de inovação. Hoje, o nosso público na Hora H é 85% mulher. Então, são 85% das mulheres que estão em busca de inovar. Então, eu faço aqui, aproveito o podcast para fazer o convite a todos os homens. Vocês também podem se preocupar com a relação, procurar maneiras diferentes de satisfazer não só a sua companheira, mas vocês como casal. Sim, sem dúvida. E você trouxe uns brinquedinhos aqui pra gente ver, né? E é engraçado que muitas pessoas, elas ainda têm a ideia do mercado íntimo daquelas próteses realistas, gigantes, com aquele silicone rígido que você coloca. Gente, se aquilo ali bate no pé da pessoa, faz um estrago. O mercado íntimo, assim como muitos outros mercados, ele evoluiu, ele se modernizou muito. Então, hoje a gente tem produtos simplesmente lindos, discretos e potentes. Que podem agregar muito valor na relação. Fácil de levar na bolsa. Fácil de levar. Gente, imagina só. Na viagem. Na viagem. Imagina só a simbologia de você presentear a sua parceira com uma flor.
literalmente uma flor. Tava comentando aqui antes do podcast que esses daqui são simplesmente, eu acho que a 8ª maravilha. Se hoje me perguntassem, Vivi, a gente tira o avião ou os sugadores do planeta. Eu falo, gente, vamos voltar a viajar de ônibus. É muito melhor, a gente fica ali 2 horas, agora sem o sugador não dá. É uma tecnologia que que ela foi criada especialmente para o prazer feminino. Diferente de todos os outros vibradores que existem, o sugador ele foi pensado no clitóris da mulher. Então, o que esse produto tem diferente de todos os outros? Ele é capaz de proporcionar orgasmos para maioria, eu diria quase que 99,99% das mulheres, em menos de 40 segundos. Nossa, muito rápido! Muito rápido. Inclusive, tem várias ginecologistas que tratam a Tem vaginismo, tem a ausência de orgasmo. prazer. Isso, eu tô tentando lembrar a palavra. Também anorgasmia. Anorgasmia. Com os sugadores. Porque é um produto que foi feito, criado, desenvolvido para o prazer feminino. Então, hoje, de todos os produtos que o mercado íntimo tem, hoje, de todos os produtos que a Na Hora H comercializa, quando a gente fala de prazer de uma mulher, a gente traz os sugadores para a realidade. Eu falo que o meu desejo era que toda mulher tivesse a oportunidade, o direito de ter um sugador para chamar de seu. Pois é, Vitória, eu fico observando, assim, que às vezes as mulheres 50 a mais, 60 a mais, elas têm determinados traumas, né? Foram muito sufocadas na infância, ninguém falou disso, tiveram relacionamentos que não foram, às vezes, né, muito abertos o suficiente para que elas pudessem conversar. E a gente está numa onda aí agora de mulheres mais velhas com homens mais novos, né? Sim. Inclusive, a gente está vendo... Eu vi um filme maravilhoso com a Laura Dern e um outro mocinho, que eu não vou lembrar o nome. Eu assisti na ele Netflix. essa semana. Amei o filme, achei era lindo. Da escritora. Da escritora, isso. Como que era o nome do filme, gente? Eu assisti esse final de semana. Incrível também. Muito. E você vê o processo... E aí você vê que os homens mais novos, como eles são menos preconceituosos, né? Eles tiveram uma criação mais tranquila com relação a isso. Muitas vezes dá certo. A mulher, ela dá certo. Eles aceitam até melhor do que essa própria mulher. Isso. Porque, dando spoiler aqui do filme, mas ela se coloca num lugar de preconceito ali no início. Sim. E quase perde, ali falando da questão do filme, um relacionamento bom por causa desse preconceito que partiu dela mesma. Exatamente, é porque tem, né, esse tabu. Isso aí é um preconceito terrível, né? Por que pode homem mais velho com mulher mais nova, não pode mulher mais velha com homem mais novo, né? Então, graças a Deus, a sociedade está se reformando nesse sentido, né? E eu acho que vem muito disso, sabe? Da aceitabilidade maior que os homens mais jovens têm em relação tanto à liberdade feminina, à liberdade financeira, à liberdade de escolha e à liberdade sexual. Né? Então, acho que isso representa uma evolução aí da sociedade, né? E eu acho que isso vai ajudar as mulheres a se recuperarem, às vezes, muitos anos de falta de autoestima. Né? E aí você fica com 50 anos, a sua pele muda, seu corpo muda, seu cabelo muda. E aí você fica, nossa, tô feia, não dá mais... E aí essa relação parece que renova, né? Exatamente isso. E aí, quando a gente entra nessa questão também, a gente fala, por exemplo, sobre a mulher, muitas vezes, pelo simples fato de não ter aquela lubrificação que ela tinha ali aos 20, aos 30 anos, achar que ela já não é boa o suficiente. E da dificuldade que essa mulher tem em ir em uma loja de sex shop, usar um produto como esse. Gente, eu falo que o lubrificante, independente da idade que você tem, você iniciou a sua vida íntima, a sua vida sexual, é o produto que você tem que ter na sua cabeceira. A mulher, mesmo ali aos 20 anos de idade, no período pré-menstruação, ela vai ter uma fase de ressecamento um pouco mais acentuada. A mulher que amamenta, E isso eu coloco aqui em posição de fala, porque apesar de estudar muito sobre a anatomia do corpo feminino, estudar muito sobre sexualização, quando eu tive a minha primeira filha, aos 25 anos de idade, no período de amamentação, eu falei, minha lubrificação acabou.
eu nunca mais vou voltar a ser a mesma mulher. E aquilo foi desesperador. E aí eu fui estudar. Eu fui entender que o período de amamentação é um período que o nosso corpo produz menos hormônio, justamente porque nós somos animais. E isso já é natural. Então foi aí que eu descobri, eu pensava por muito tempo que eu não ia conseguir ter essa lubrificação de volta. E isso gerava ali um pensamento na cabeça que dificultava ainda mais esse processo de relação. Desde então eu falo, toda mulher, independente da sua idade, tem que ter um lubrificante. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses, porque o mercado íntimo, assim como todos os outros, existem produtos muito bons. Existem produtos péssimos. Muitas mulheres têm trauma, não só mulheres, mas homens, têm traumas de consumir produto íntimo por uma experiência ruim que já teve. Então é muito importante você saber em qual empresa você está comprando, qual tipo de produto você está comprando, porque você vai usar literalmente na sua região íntima. Sim, tem até a questão da toxicidade do produto, enfim, vai comprar um produto que você não sabe de onde vem, né? Eu costumo dizer que a cada 10 pessoas que falam sobre sex shop, pelo menos 1 ou 2 já usaram algum produto daqueles que esquentam, que pegam fogo, que falam assim... que gelam Ou também. que gelam muito. Gente, aquelas bolinhas, meu Deus. Quantas mulheres já tiveram experiências com aquelas benditas bolinhas que o pessoal dizia que era para introduzir dentro do canal vaginal. E aí depois vinha uma candidíase, um corrimento, uma secreção. E essa mulher ficava traumatizada com o mercado íntimo de forma geral. É importante a gente falar disso, quanto que isso é ligado à saúde, né, Vitória? A pessoa, ela precisa entender que saúde sexual faz parte da saúde geral, Sim. né? Então, tem que ter todo um planejamento aí de quem que você vai procurar, conversar com a ginecologista, procurar a loja certa, o equipamento certo. Não é igual para todo mundo. Tem mulher que prefere esse vibrador, tem mulher que prefere aquele, tem mulher que prefere o sugador. Ela vai ter que testar, né? Então, isso anda junto com a saúde, que é coisa pior para uma mulher que não sentir prazer, não proporcionar prazer. E ficar com a autoestima baixa é a pior coisa. Isso propicia surgimento de doença, né? Exatamente isso. E foi um ponto muito importante isso, porque muitas empresas, e é que eu falo também, a gente se comunica muito tanto com o B2C, que são os nossos clientes, mas com o B2B também, que é uma rede de outros lojistas Brasil afora. Então, a gente ter a sabedoria de indicar para o nosso cliente aquilo que a gente consome como mulher, como homem. Eu falo que hoje a Na Hora H, ela tem um pilar que é indispensável. Eu não coloco na prateleira da minha loja nenhum produto que eu não consumiria como mulher. Nenhum produto que eu não teria coragem de indicar para minha mãe, para minha filha, para uma amiga. Então, a responsabilidade de quem trabalha no mercado íntimo, seja ali em uma loja de sex shop, seja auxiliando, seja os profissionais da saúde íntima, auxiliar essa mulher. Entender que como eu vou tratar essa mulher, como eu gostaria de ser tratada se eu estivesse entrando no período de menopausa, como eu falaria com uma mulher da minha família se ela estivesse me relatando que a lubrificação dela já não é mais a mesma. Qual produto eu usaria? Então, é uma sabedoria muito grande e aí a gente entra na questão da empatia. Porque é muito importante, independente da nossa profissão, a gente se colocar no lugar do outro. Exatamente. Você sabe que eu passei por uma experiência bem interessante, né? Eu tenho amigas de todas as idades, eu gosto de conviver, de convivência intergeracional. Então, eu tenho uma amiga de mais de 80 anos e tenho uma amiga de 20 anos. Então, recentemente, uma amiga entrou na menopausa. E assim, a gente nunca tinha falado sobre isso, apesar de a gente se conhecer há anos, a gente nunca tinha abordado nem nada relacionado a essa questão de sexy shop. Mas ela compartilhou comigo que não estava sentindo prazer. Eu dei um vibrador de presente para ela. Ela nunca tinha usado. Então, é isso, né? É uma geração, ela é 18 anos mais velha do que eu, então é uma geração que não podia falar disso, e ela é muito católica, né? Ela é extremamente católica, então essa coisa da religião que sufoca, né? Eu falo assim, a religião que fala que Deus é mau, que Deus castiga, isso tá errado, né? Deus não vai ser mau, Deus não vai te castigar, você tá fazendo as suas coisas aqui erradas na Terra, e quando você passar pro lado de lá, você vai pagar as contas, mas não fica aqui pensando nisso, né? E a religião, às vezes, ela dá uma sufocada. Na mulher, então, eu acho assim que muito, né?
Você imagina, eu cresci dentro da igreja católica, eu sou católica praticante hoje, mas eu fui criada no interior do Nordeste por uma família extremamente católica, a gente rezava o terço todos os dias. E ao longo da minha adolescência, ali quando a gente começa a nossa vida sexual, tinha um peso gigante. E a questão do sentir prazer. E é engraçado porque quando a gente perde ali a virgindade, a gente não sente o mesmo peso quando a gente começa a se tocar. Parece que nós, mulheres, colocamos um peso muito maior, como se fosse um pecado muito maior. Sentir prazer sozinha do que ele estar numa relação, mesmo que fosse ali fora do casamento. Sim. E é engraçado como é importante a gente estudar. E quando eu falo estudar, não só estudar sobre a sexualidade, estudar a fundo a Bíblia, estudar a fundo tudo que a gente tem de conhecimento. Hoje eu falo com muitas mulheres, a grande maioria delas, que têm as suas religiões também, que estão dentro de um relacionamento. E quando elas me perguntam assim, ai, Vivi, você acha que isso é pecado? E aí eu falo muito com o meu coração muito em paz. O que o seu coração sente? Você sente peso fazendo isso ou você fica feliz fazendo? Eu acho que Deus quer que a gente seja feliz, né? Exatamente. Então, quando eu vou tomar qualquer decisão em relação à minha sexualidade, eu faço muito essa pergunta. Eu me sinto confortável? A gente entrando aqui, por exemplo, em um tabu, que é a relação anal. Muitas mulheres, elas não querem fazer por uma questão do seu próprio corpo, por uma questão religiosa. E para todas essas mulheres, eu falo, você tá certa. Você está extremamente certa se você não quer fazer por isso. Sim. E para aquelas mulheres que falam, ai, Vivi, eu queria tentar porque eu queria ver se eu consigo sentir prazer. Você também tá certa. Então, é não colocar pesos iguais para todo mundo. Não tem certo e errado. Não tem certo e errado. É aquilo que você se sente bem fazendo. Eu costumo dizer que dentro de uma relação entre marido e mulher, entre companheiro e companheira, aquilo que vocês têm de comum, acordo, que faz bem para os dois, é bem-vindo para o relacionamento. Sem dúvida, sem dúvida. E assim, a solidão é uma coisa que cobra um preço muito alto da saúde no envelhecimento, né? Então, eu acho que as pessoas também elas estão com essa preocupação, sabe? De querer construir novos relacionamentos depois da viuvez, depois do divórcio. Porque é isso, né? A solidão, quando você chega numa idade mais avançada, lá pelos 80 anos hoje em dia, né? Porque as pessoas vivem muito, mas lá aos 80 anos você já está com um grau de semidependência ou com algum problema de saúde, enfim. O apoio do parceiro, ele é muito importante. E aí, se você deixar a sua relação esfriar, ou se você não for em busca de construir uma nova relação, esse preço da solidão não é fácil depois, né, de lidar, né? Então, não tem nada que te impeça. Eu falo isso para as idosas, não tem nada que lhe impeça da senhora arranjar um namorado. Não precisa casar se não quiser, mas da senhora arranjar um namorado, um companheiro, amigas, ter um círculo ali de relacionamento, né? É exatamente isso. E é engraçado que quando a gente fala sobre intimidade, sobre relacionamento, quase tudo na nossa vida a gente pode terceirizar. Quase tudo. Relacionamento não. Intimidade não. Eu bato muito nessa tecla com as nossas clientes ali, com a nossa audiência no Instagram. Eu falo assim, quase tudo na vida você tem como terceirizar. O prazer que você vai sentir com o seu marido, com o seu companheiro, com a sua esposa, você não tem como terceirizar. Ai, Vivi, mas é difícil, dá trabalho. Eu falo, você já pensou o trabalho que dá uma separação? Você já pensou o trabalho que dá a criar filhos separados? Então, tudo na nossa vida dá trabalho. O importante é você saber qual trabalho vale a pena. O que é prioridade na sua vida? Então, às vezes eu paro e penso, falo, nossa, eu tenho que fazer isso na empresa, eu tenho que fazer isso, aquilo, eu tenho que fazer isso. Peraí, tudo isso eu consigo delegar. O que eu vou viver com o meu esposo, o que nós vamos viver enquanto marido e mulher, enquanto companheiros, eu não tenho como terceirizar para ninguém. É uma responsabilidade minha. É um prazer que eu tenho que sentir. Então, eu deixo aqui essa pulga. A gente tem esse quadro na Hora H. Eu deixo aqui essa pulga atrás da orelha para cada um de vocês que estão assistindo ou que vão assistir esse podcast. Quase tudo na sua vida você pode terceirizar. O prazer e a intimidade que você vai viver com o seu companheiro ou com a sua companheira não tem como. Ou sozinha, né? Ou sozinha. É verdade. É porque a gente acaba se comunicando muito com casais na Hora H. Né? Mas, que ótimo, inclusive, né? Os casais estão em busca. Mas, inclusive, fica aqui.
O seu prazer é algo que não tem como terceirizar. É algo que você merece, que você deve viver. Seja ele acompanhado ou sozinha. Vitória, eu passei por uma situação, acho que tem uns 6 meses, que o filho me telefonou, né? Eu fiz uma adaptação ambiental no apartamento de uma cliente. E aí recomendei para ela, fiz um plano de cuidado para ela ficar com a saúde ok, né? É uma senhora já de quase 70 anos. E o filho me telefonou e falou assim: eu achei um vibrador na gaveta da minha mãe. Eu falei, primeiro, o que você está fazendo na gaveta da sua mãe? Já Ah, começa mas daí. ela é idosa. Eu tenho que vigiar. Eu falei, não, sua mãe é absolutamente saudável Lúcida. mentalmente, lúcida, tem condições. O que você tem que estar invadindo a intimidade? Então, às vezes, os filhos, eles também dão uma tolhida ali nos pais, sabe? Também tem uma amiga que o sogro dela ficou viúvo e arranjou uma namorada. E ele já é mais velho, ele já tem mais de 80, acho que ele tem 81. E aí ela também me falou, ai, mas que absurdo querer namorar, agora arrumar namorada com essa idade. Então, os filhos, a família, dá uma tolhida, né? E aí isso é falta de consciência, por isso que a gente está aqui falando disso. Então, eu acho que às vezes você deve receber umas clientes escondidinhas lá, que não querem ser vistas. Acontece, até porque muitas pessoas ainda têm a imagem do sex shop como aquele ambiente que não é para toda mulher. Infelizmente, por muitos anos, o mercado íntimo, o mercado sensual, ele não expôs o lado certo, o lado humanizado, o lado criativo da sexualidade. Então, por muito tempo, a pornografia e a sexualidade, elas andaram ali juntas, numa mesma linha. E hoje, nós que trabalhamos no mercado íntimo, para desassociar essa imagem, eu acho que é a minha maior missão. Eu falo que a Na Hora H, ela tem 2 propósitos. O primeiro, quando eu acordo e saio de casa, eu quero transformar a vida de cada um dos clientes que passam dentro da minha empresa. E o segundo, eu prometi. Quando eu fui abrir a Na Hora H, me fizeram essa pergunta. Ah, você não vai ter vergonha de falar que trabalha em uma sex shop? Eu entrei no mercado íntimo, eu tinha 20 anos, eu trabalhava em uma outra rede. Nossa, e super jovem. Super jovem. E aí eu lembro que eu estava iniciando a minha faculdade, estudava na UDF, e tem aquelas apresentações do início do semestre. E aí, com o que você trabalha? Eu trabalho numa loja de cosmético. Eu tinha vergonha, há 15 anos atrás, de dizer que eu trabalhava em uma sex shop, porque já tinha a ideia de que não era um ambiente certo, que as pessoas que trabalhavam ali eram pessoas que muitas vezes faziam programa. Tinha essa imagem. E aí, quando eu decidi que eu ia abrir a minha sex shop, eu falei, além de transformar a vida de cada um dos clientes que passarem dentro da minha empresa, eu vou trabalhar todos os dias para que todo mundo que trabalhe no mercado íntimo tenha alegria, honra e prazer de dizer, eu tenho uma sex shop. E eu trago transformação para os casais. Hoje a minha filha, ela tem 7 anos. Ela não entende o que é uma sex shop. Sim. Mas ela sabe que o trabalho da mamãe é manter casais felizes. E ela fala para todo mundo. Às vezes a gente tá em algum ambiente e aí um casal meio que discute, ela fala, você tem que ir na loja da mamãe, porque os casais de lá são felizes. Então, é essa sabedoria que a gente precisa trazer. Então, hoje eu tenho orgulho em todo lugar. Às vezes eu tô dentro de um elevador, olhando um vídeo da minha loja, a pessoa fala, nossa, isso é um sex shop? Eu falei, é meu. Segue aí. Hoje eu tenho prazer de poder dizer que eu trabalho no mercado íntimo e eu trabalho todos os dias para que vários outros profissionais que estão no mercado íntimo se orgulhem da escolha também. Ai, muito legal o seu trabalho, Vitória, porque você faz um trabalho que é completo, né? Não é assim, você não é uma vendedora de produtos, você Não. tem uma empresa que tem uma maneira de prestar um serviço e vender um produto que é muito humanizada, né? Que vai contribuir com a saúde realmente dessa pessoa, né? Com a saúde e com a transformação. Porque você imagina, um produto por si só, eu costumo dizer na hora H, que sexo por sexo, até os animais que são irracionais sabem como fazer. Um animal, um cachorro na rua, ele sabe como se relacionar sexualmente. Mas como a gente traz sabedoria para essa relação? Como a gente faz com que essa relação se torne uma memória afetiva? Porque não tem nada mais prazeroso
prazo do que dentro de uma relação a gente lembrar do nosso ou da nossa parceira e sorrir e falar, nossa, aquele dia foi especial. Então, a Na Hora H, ela não só comercializa os produtos, ela cria estratégias, dicas para que aqueles momentos de vocês se tornem memórias ao longo de toda essa relação. E você tinha falado também sobre a questão dos filhos, entra muito a sabedoria. A mulher, e é engraçado aqui destacar, que o clitóris é um dos únicos órgãos nossos que não envelhece. A capacidade que uma mulher de 18 anos tem de sentir prazer quando estimulada ali de forma clitoriana é a mesma de uma mulher de 80 anos. Então, eu falo que Deus é perfeito na sua sabedoria. Ele não colocaria este órgão ali com essa finalidade e envelhecível, não sei nem se existe essa palavra, mas um órgão que não envelhece à toa. Ele não erraria dessa forma. Então, a mulher, o homem, eles merecem sentir prazer independente da idade. É um órgão muito complexo, né, Vitória? É um órgão, assim, a gente fala anatomicamente muito rico, porque ele, assim, ele é pequenininho, mas ele é enorme, né, por dentro. E ele tem uma série de nervos que tem vários papéis. Então, assim, os orgasmos também não são iguais para todo mundo, né? É diferente a forma como as pessoas têm prazer, né? E você poder falar para o seu parceiro isso, eu gosto assim, eu gosto assado. Isso também faz diferença na relação. Vale destacar aqui, quando a gente fala dessa questão, são mais de 8.000 terminações nervosas num órgão que ali de forma exterior parece tão pequeno, né? E imagina quantas formas de sentir prazer a gente não tem. Pois é, tem que descobrir. Tem que se permitir para descobrir. Exatamente, tem que parar de pensar de uma maneira cheia de tabu e preconceito sobre isso, né? Tem que abrir a mente, até para que as novas gerações, né, as nossas filhas, por exemplo, cresçam sabendo que elas têm esse direito de sentir prazer, que todo mundo pode sentir prazer, todo mundo pode ser feliz, todo mundo pode ter uma relação saudável, né? Não, eu falo sempre assim que essa parte da sexualidade, ela tem um papel tão importante na manutenção, né, do casamento, porque assim, o que é o casamento? É uma amizade que você desenvolveu uma parceria ali com a pessoa, de atração múltipla, e aí vocês resolveram construir uma vida juntos, né? Então, não pode ser só amizade, tem que ser quente, tem que fazer a diferença, né? Porque às vezes o casal teve um problema, brigou, enfim, e muitas vezes é a relação sexual que faz a pessoa pensar, poxa, mas a gente é tão feliz, né? Vamos pensar melhor no que dá para fazer para melhorar? É exatamente isso. E nesse contexto também, eu destaco que amigos a gente pode ter vários. Então, a gente pode conversar com uma nossa colega do trabalho, com uma amiga de anos, mas a intimidade é só vocês dois. Então, é sempre lembrar. Às vezes as pessoas falam assim, ai, Vivi, eu tô casada há 20 anos, eu não tenho mais o mesmo desejo que eu tinha pelo meu marido. Gente, eu tô casada há 15 anos, eu não acordo pela manhã, 8 horas da manhã, e falando, meu Deus, eu vou subir na parede que eu estou morrendo de desejo pelo meu marido. Não tem como. Eu falo que isso é muito mais do adolescente, do início ali da relação. Mas, poxa, eu escolhi esse homem para compartilhar a minha vida. É extremamente prazeroso quando nós estamos juntos. O que eu posso fazer para alimentar esse desejo? É a pergunta que a gente tem que se fazer. Muitas pessoas, às vezes, por falta de conhecimento, imaginam que a libido é aquilo que você vai, sem nenhum esforço, subir na parede, querer agarrar esse homem, namorar 24 horas. Não, é multifatorial. É a sua cabeça, é o seu corpo, é a sua mente, é o estímulo que você faz, é a mensagem que você manda ao longo do dia, é aquele abraço que vocês dão quando estão ali na cozinha. É o conjunto. Então, é muito interessante. Tirem da mente essa ideia de que, eu não tô subindo pela parede, então eu não tenho desejo. O desejo, ele precisa ser alimentado, ele precisa ser cultivado. Eu sempre gosto de colocar muito isso, porque a mulher, às vezes, ela traz esse peso de, nossa, eu não tô ardendo de prazer, então eu não tenho uma libido. Não, você pode alimentar esse desejo. Claro que aqui a gente precisa sempre ressaltar que muitas vezes questões hormonais, faltas de vitaminas trazem um cansaço, a rotina ali corrida do dia a dia. Então a gente precisa entender. Estresse, o né? estresse. É muito flutuante essa questão da libido feminina, né? Eu acho que assim, não tem nem como comparar com a questão masculina, porque
o homem, ele parece que ele tá sempre ali, né? São hormônios diferentes. Exatamente, são corpos diferentes, hormônios diferentes, vivências de prazer diferentes. E a mulher, ela dá uma flutuada, né? Então, quando a pessoa pensa, não tô mais sentindo prazer, de repente alguma coisa acontece, de repente você vai atrás de alguma coisa e você tem isso de volta. E quando a gente trata paciente com anorgasmia, que não tem orgasmo, você precisa, às vezes, ensinar a pessoa a ter sozinha primeiro, a se redescobrir, a se reencontrar, né? E depois fazer isso com o parceiro, né? E a mulher, ela é muito cercada de culpa, né? Nossa, aí ela acha assim, nossa, não tô dando prazer pro meu marido, vai procurar outra, né? E tem que saber conversar, né, com esse marido. Exatamente. Ter essa abertura dentro da relação, de saber como vocês podem evoluir. Eu falo, dentro de um relacionamento, a gente tem que se perguntar como que a gente pode evoluir em todas as nossas áreas. Como que a gente evolui como pessoa dentro de uma relação, como a gente evolui financeiramente dentro de uma relação e como a gente evolui sexualmente dentro de uma relação. Você imagina, há 15 anos atrás, quando eu conheci o meu esposo, eu não sabia o mínimo do que ele gostava. Era um processo de descoberta, tudo era teste. Hoje, ao longo de 15 anos, a gente sabe qual toque agrada mais, qual posição agrada mais, qual estímulo agrada mais. E é muito interessante a gente sempre buscar. Eu falo que, por exemplo, eu me formei, mas eu busco estudar todos os dias. Eu amo literatura, eu amo ler, eu amo estudar sobre marketing. Eu não vou parar nunca. Por que na sexualidade não é assim? Não é porque eu tô 15 anos dentro de uma relação que eu não tenho como melhorar como mulher, como homem, eu não tenho como proporcionar ainda mais prazer para ele, para mim. Então, é um trabalho que a gente tem que lembrar. Poxa, se eu estudo sobre isso, se eu procuro evoluir dentro da minha empresa, se eu procuro evoluir dentro do meu trabalho, por que eu não vou procurar evoluir dentro da minha relação? Que pra mim, eu falo que todas as coisas da minha vida são extremamente importantes, mas o meu relacionamento é a mais importante delas. O meu relacionamento é a base da minha família. É ele que me dá segurança pra ser uma boa empresária, é ele que me dá segurança pra ser uma boa mãe. Então, pra mim, é hoje a coisa mais valiosa. E vindo dessa crença religiosa, o meu marido é quem mais me aproxima de Deus. Então, eu tenho que cuidar dele. Então, fica aqui essa mais uma pulga atrás da orelha para vocês pensarem. Se você está numa relação hoje, e aqui eu gosto sempre de fazer um parênteses quando eu vou falar sobre isso, que não seja abusiva. Porque se você está dentro de um relacionamento abusivo, saia o mais rápido possível. Mas se você tá dentro de um relacionamento que às vezes você tá um pouco cansada, tá um pouco na rotina, quando a gente cansa, a gente para e descansa. A gente não desiste. Então, pense, o que vocês faziam antes? Como você tratava esse homem? Como você tratava essa mulher no começo do relacionamento? Se a gente volta a tratar o nosso companheiro e a nossa companheira como nós tratávamos ali quando a gente queria conquistar, o relacionamento ele dura 30, 40, 50 anos. E eu sempre falo que essa coisa da afetividade, ela envolve muito isso, né? A mulher, ela consegue trazer de volta, aproximar de volta, enfim, muitas vezes o homem não tem essa sensibilidade, essa né? Sabedoria. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode se sentir responsável por tudo, né? Então, não dá para você fazer milagre. E eu vejo muito, assim, clientes idosas que me falam assim, ele me trocou por uma moça aí, 30 anos mais nova, por uma novinha, 30 anos mais nova do que eu. A culpa foi minha, porque eu não dei atenção, porque eu deixei pra lá, porque eu fiquei velha, né? Então, a mulher, ela tende a puxar toda a responsabilidade pra cima dela, né? Então, porque eu passei pela menopausa, porque eu parei de sentir prazer, porque aí ele se irritava porque a gente tinha relações e eu não sentia prazer, enfim. Então, a mulher, ela tende a botar a culpa nela mesma, né? Assumir a responsabilidade, isso não é verdade, né? E eu sempre falo assim, bom, se ele te trocou por uma pessoa mais jovem, é porque ele não te amava, né? E aí, como é que vai valer a pena você investir numa relação em que a pessoa realmente não tem mais nenhum carinho por você, né? Porque quem tem amor, quem tem carinho, o cara, ele vai tentar também contribuir com isso. Você pode começar, porque a mulher é mais afetuosa, mas ele vem de volta, ele vai fazer alguma coisa. Se ele não tá fazendo nada, é porque essa relação tá ruim. E aí, você tem que sair.
né? Tem que ficar sozinha antes só do que mal acompanhada, tem que procurar outra pessoa. Nunca é tarde, né, Vitória? Nunca é tarde. E aí, eu lembro aqui de estar conversando com uma pessoa que ela tinha 50 anos, vinha de um relacionamento de 30 anos, e um relacionamento dado ao fracasso. Em uma relação onde ela nunca foi uma prioridade, em uma relação onde ela nunca teve afeto, que às vezes a gente que tá de fora pensa o porquê dessa relação. E aí eu lembro de uma oportunidade, ela é uma pessoa com mais idade do que eu, e eu falei assim, mas por que você não sai dessa relação? Ah, mas eu já tenho 50 anos. Aí eu parei para pensar. Hoje, a estatística de vida de uma mulher é no mínimo 75 anos. Você tem 50. Isso se ela tiver um recurso médio de vida, médio de vida, 75 anos. Significa que você vai passar pelo menos mais metade do que você já viveu com essa pessoa. E o pior não é isso. O pior é saber que você vai passar a metade da sua vida sem poder testar algo novo. Unicamente pelo comodismo. Porque é uma pessoa que, teoricamente, tem uma independência financeira, uma pessoa muito bonita, mas que achou que era mais cômodo continuar numa relação, dada ao fracasso, do que tentar de novo. Então, é esse tipo de pergunta que a gente tem que fazer. Ah, eu já tenho 50 anos, já tenho 30 anos de casada. Poxa, você pode viver até 75, no mínimo. Você quer viver mais 25 anos dessa mesma forma? Se tiver uma boa condição de vida, vai viver 80, até 90, 90. né? Então, assim, qual o preço que você está disposta a pagar por causa desse comodismo? Porque tudo na vida é uma escolha. Sem dúvida. Dá trabalho sair dessa relação, às vezes ter que passar por esse processo de solidão, porque você também não tem nenhuma garantia que vai achar alguém melhor. Ou você vai simplesmente achar que é mais cômodo viver numa relação porque virou rotina. É isso aí. E aí a gente fala também muito sobre o próprio amor, sobre o amor próprio. Porque uma mulher que ela se ama, ela entende que ela é autossuficiente e que qualquer pessoa na vida dela vem pra somar. E ela sofre de menos solidão, viu, Sim. gente? Tem pessoas idosas que vivem muito bem sozinhas, porque elas se amam, convivem bem consigo mesmas, né? E eu sempre falo da minha sogra, que mora sozinha super bem, e todas as vezes alguém pergunta para ela, ué, mas a senhora não sente solidão? Não, eu fico bem comigo mesmo, eu vejo meus filmes, eu saio com as minhas amigas, né? Então, é isso, é você aprender a se amar, né? E aprender a se amar passa por essa recuperação da autoestima. Às vezes, quando sai de um relacionamento, a mulher sai muito devastada com relação à autoestima, né? Porque aquele homem acabou com ela, às vezes, né? Com a autoestima dela. Esses anos todos de desgaste que ela foi empurrando ali com a barriga, essa separação, causaram prejuízos psicológicos importantes para ela. Né? E isso faz diferença no envelhecimento dela, na forma como ela vai envelhecer, melhor ou pior, como que ela vai enfrentar a solidão, como que ela vai aprender a morar sozinha, como que ela vai lidar com os problemas relacionados às mudanças de vida que vem com o envelhecimento, né? Ela precisa ter autoestima. A gente precisa entender que a melhor companhia que a gente pode ter é a nossa. Exatamente. Eu costumo falar muito isso, as pessoas falam assim, ai, Vivi, de onde você... As minhas amigas mais próximas falam bem assim, de onde vem tanta autoestima? Porque eu falo assim, gente, olha, Deus podia ter me dado tudo, mas ele preferiu me dar beleza, me dar alegria. E as minhas amigas, elas brincam muito com isso. Falam assim, nossa, eu tenho amigas lindas, mulheres assim que parece que foram esculpidas por Deus, que acham um defeito. E elas falam assim, ai, Vivi, eu queria ter a sua beleza, eu queria ter a sua autoestima. Eu falei, mulher, quer trocar? A gente troca. Você me dá essa beleza aí, eu vou ficar frustrada com essa beleza e você fica com a minha autoestima. Mas é algo que você precisa construir. É algo que ninguém pode fazer por você. É claro que é ótimo quando o nosso parceiro nos elogia, é ótimo quando alguém diz que você tá bonito, mas se você não tiver isso como uma verdade dentro de você própria, nada vai resolver. Não vai a mudar. terapia é ótima, é maravilhoso, mas não vai mudar. Se você não entender que dentro de você tem tudo que você precisa para ser bonita, para se amar, para viver bem. Então é algo que você precisa vir realmente de dentro para fora. Não importa a idade, né? Não Até importa porque a idade. nós somos mais longevos que os homens, a gente vive muito. Então, nunca é tarde, né? Para você trazer de volta essa autoestima. Sair daquele estereótipo, né? Existem belezas diferentes. Tem mulheres idosas que são lindíssimas, né? Então,
a gente tem que realmente parar de ter esse preconceito, né? De achar que com 50, com 60 tá feia, não vai ter mais como mudar de vida, não vai, né? Não vai ter mais como arranjar um outro parceiro ou coisa assim. Mas, Vitória, a gente já tá chegando aqui no nosso tempo. Gente, Eu queria mas como passa rápido! Eu queria super te agradecer por ter aceitado o convite para falar desse assunto que é tão importante, fica negligenciado, às vezes, dentro da área da saúde. Eu falo assim que ele fica lá no cantinho, né? Às vezes as mulheres vão, elas vão no ginecologista, fazem exames, fazem tudo e não falam para o médico que elas estão com algum problema. Então, é sempre aquele assunto do cantinho. Então, foi muito importante a tua participação aqui, especialmente porque aqui é um espaço onde eu falo de maturidade, onde eu falo de questões de mudanças que a gente tem que enfrentar ali ao longo do nosso ciclo de vida. E foi, assim, muito legal, viu? Adorei. Quero te ter de volta aqui de novo. E agora eu quero que você passe os dados lá da Na Hora H para as nossas espectadoras aqui irem te visitar, fazer umas comprinhas, né, gente? Foi um prazer. Eu adoro falar sobre intimidade, sobre sexualidade, adoro falar com outras mulheres. E deixo aqui o convite a cada uma de vocês que acompanhou, que vai acompanhar esse podcast. A Na Hora H, ela tem hoje 2 lojas físicas em Brasília, uma em Samambaia e outra na Vicente Pires. Inclusive, modéstia à parte, eu gosto de dizer, falei sobre a minha autoestima, que é a loja mais bonita que a gente tem nesse Brasil. A gente construiu uma loja onde toda e qualquer mulher, todo e qualquer homem se sinta agradável, confortável. Sabe aquela sex shop que geralmente você entra com vergonha? A gente trabalhou totalmente o oposto disso. Então, se você colocar no Google, no Waze ou no Maps, Na Hora H Sex Shop, você vai encontrar uma loja mais próxima de você. E hoje a Na Hora H é eleita o melhor delivery do Brasil. Nós participamos de uma premiação em São Paulo e trouxemos esse troféu para Brasília. Significa que se você comprar online, seja no nosso site, seja no nosso WhatsApp, você tem todo um processo de sigilo desde o início até o final da sua compra. Eu, particularmente, gosto muito mais da ida até a loja. Você consegue conhecer o produto, saber o nível de vibração, saber como aquele produto pode agregar na sua relação. Você sente aroma, textura de cosméticos. Então, se hoje você tem uma amiga, uma filha, uma vizinha, fala assim, vamos naquela sex shop? Vamos lá saber o que ela tem diferente. Então, fica aqui o convite. Vai ser um prazer receber cada um de vocês lá na Hora H. Obrigada, Vitória. Eu tô vendo aqui o chat, tá cheio de elogios aqui. Vitória maravilhosa, adorei assistir esse podcast. Cheio de comentários bons aqui, né? A gente fica super feliz que a gente está contribuindo para o bem-estar aí das pessoas que nos assistem, que é o nosso objetivo, né? Principal. Acho que todo mundo que gosta dessa coisa de estar em público, de estar falando do que sabe, a gente quer ajudar as pessoas, né? Exatamente isso. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar comunicando com outras mulheres, com outras pessoas e de abrir esse que é uma gavetinha realmente que fica ali oculta. E eu lembrando agora, só para concluir, do filho que achou um vibrador na gaveta da mãe idosa. E eu pensando, gente, imagina meu filho com 18 anos abrindo a minha gaveta e achando 60 vibradores. Vai ser o auge. Não, essas coisas já meio que aconteceram lá em casa também, né? A minha filha tem 11 anos, então acontece. Acontece. E o importante, eu atendo muitas mães também, falo assim, mas Vivi, se ela vê, se achasse isso, trate com a naturalidade. Sabe o que eu fiz? Eu expliquei para ela o que era. Exatamente. Eu acho que isso que a gente tem que fazer. Você termina ali a curiosidade na hora. Se você pega um produto íntimo da mão do seu filho e fala, não pode. Que isso? Não mexe. A curiosidade, ela estiga demais. Filha, filho, isso daqui é um produto da mamãe, do papai, é um massageador e que a gente usa juntos. Pronto. A pessoa perde ali, naquele momento, a curiosidade. E é nesse momento que você começa a quebrar os tabus da sexualidade. E o mais importante é que a educação em casa, ela é infinitamente mais saudável do que aprender na rua, né? Exatamente. Minha mãe sempre falava isso, eu acho que é uma verdade, né? Tem tudo a ver. Super obrigada, Vitória. Eu que agradeço. Um abraço para todos.
Então, vou me despedir de vocês agora e na quinta-feira que vem estou aqui de volta ao Doses Milionárias, no Espaço Gerontologia Prática. Na semana que vem a gente vai receber a Carla, que é uma nutricionista especialista em autismo, e vamos levar um papo muito legal sobre o ciclo de vida da pessoa com transtorno do espectro autista. Tchau, gente. Obrigada pela audiência.